Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos continuar estudando um pouco mais sobre curvas e para nós continuarmos, nós vamos introduzir um novo sistema, um novo tipo de coordenadas que são conhecidas como coordenadas polares, né? Essas coordenadas, elas são bastante úteis quando nós queremos estudar certas equações ou quando nós queremos estudar certas curvas, né? Curvas mais específicas. Elas também são importantes porque, em alguns casos, essas coordenadas polares, elas simplificam bastante as curvas que são dadas por coordenadas cartesianas, né? Então, sei lá, por exemplo, uma circunferência em coordenadas cartesianas tipo x quadrado mais y quadrado igual a 1. Né? Essa é a equação de uma circunferência de raio 1 centrada na origem. Né? Então, para essa curva específica e várias outras, essas coordenadas polares, elas são bastante interessantes, porque elas vão dar uma nova cara para as equações desse tipo de curvas, e essas equações são muito mais simples de se tratar, beleza? Bom, então o objetivo é definir um novo tipo de coordenadas, né, que são as chamadas coordenadas polares. Nós vamos continuar usando essas duas referências aqui, especialmente nesse vídeo, nós utilizamos o livro do Stewart de novo, né? Então, o que vem a ser um sistema de... O que vem a ser um sistema de coordenadas? O sistema de coordenadas nada mais é do que um artifício que representa um ponto do plano como um par ordenado de números. E esses pares ordenados de números, que são associados aos pontos, esses números são chamados de coordenadas do ponto. Né? Isso é muito comum, quer dizer, é com isso, basicamente, que surgiu a geometria analítica, né? Com o René Descartes, e ele começou a tratar os objetos geométricos via álgebra, né? Via equações e assim por diante. Né? Então, ele associou a cada ponto do plano, ele associou um par de números, e esses dois números, então, eles são chamados de coordenadas, Né? Até o momento, provavelmente, o que você utilizou são as conhecidas coordenadas cartesianas, exatamente em homenagem ao René Descartes, né? E essas coordenadas cartesianas, elas são obtidas de uma forma bem particular, né? Você considera dois eixos, em geral você considera eles um eixo vertical, um eixo horizontal, o ângulo entre esses dois eixos é de 90 graus. O ângulo ser 90 graus facilita bastante. Não precisaria ser 90 graus, mas você utiliza 90 graus porque você pode aplicar o teorema de Pitágoras muito facilmente, né? E aí você usa aquele esquema que você já conhece, pega um ponto qualquer do plano, né? Traça uma reta que é paralela ao eixo vertical, né? Esse eixo vertical vai cortar o eixo horizontal. Então, no corte do eixo horizontal, você marca um ponto ali isso vai te dar um número correspondente, né? Faz a mesma coisa, passa pelo ponto que você escolheu, uma reta paralela ao eixo horizontal, né? Essa nova reta paralela vai cortar o eixo vertical em determinado ponto, a esse ponto está associado um número. Esses dois pares de números, numa certa ordem, são as tais coordenadas cartesianas do ponto. Né? Nesse vídeo, nós vamos introduzir um novo sistema de coordenadas que foi utilizado pela primeira vez, o que foi, foi introduzido pelo Newton, né? Ele foi o primeiro a utilizar elas, e esse novo sistema de coordenadas a gente chama de coordenadas polares. Como eu já tinha dito antes, ele é muito mais conveniente, porque ele simplifica várias equações em várias situações que nós podemos estudar. Então, como é que você constrói esse novo sistema chamado de coordenadas polares? Então, vamos lá. Escolhe no plano um ponto qualquer. Esse ponto, você vai chamar ele de polo ou de origem, e nós vamos chamar ele de ponto O. Tá? Então, você pode escolher o ponto do jeito que você quiser, tá certo? Nome dele, polo
ou origem, notação dele é o ponto O, tá certo? O que você faz então? Você esboça, a partir do ponto O, você esboça uma semirreta, e essa semirreta você chama ela de eixo polar. Então ela não é uma reta igual ao eixo X ou igual ao eixo Y do sistema cartesiano. Não, ele é uma semirreta. Ela tem origem no ponto O e ela anda em alguma direção. Tá? Em geral, esse eixo ele é desenhado sobre o eixo, ele é desenhado horizontalmente, a orientação dele é para a direita e ele corresponde ao eixo X positivo das coordenadas cartesianas. Né? Então você tem um plano, no plano você tem lá suas coordenadas cartesianas, tá certo? O polo, muitas vezes, ele é escolhido exatamente como sendo a origem do sistema cartesiano, tá? E esse eixo polar, né, esse eixo, essa semirreta que você desenha, que você esboça, em geral, ela coincide com o eixo positivo X, tá? O eixo positivo X. Precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. Mas, por conveniência, muitas vezes se faz assim, beleza? Bom, agora vamos considerar três coisas. Primeiro, um ponto qualquer do plano que seja diferente do polo. Pega um ponto qualquer, desde que seja diferente. Quando nós escolhermos o polo, vamos analisar depois, tá? Vamos primeiro escolher um ponto que é diferente do ponto da origem desse novo sistema. R, nós vamos denotar a distância do ponto O até o ponto P, tá? Θ vai ser o ângulo, em geral ele é medido em radianos, e este ângulo θ, quem que é esse ângulo θ? É o ângulo que o eixo polar forma com a semirreta OP. Né? Então você tem o eixo polar, você pegou um ponto P fora, você pegou um ponto P qualquer do plano que não seja a origem, isso vai te dar origem a um segmento OP, esse OP vai te dar uma semirreta, te dar origem a uma semirreta que começa no O também. Tá? Então você teria duas semirretas. Essas duas semirretas, elas formam um ângulo. Este ângulo você chama ele de θ. Aí, com esse R e com esse θ, você tem dois números associados àquele ponto. Um deles é a distância do ponto P até a origem, até o polo. Esse é o primeiro número que você pode associar ao ponto. E o segundo número é esse ângulo que você acabou de construir aqui, ou que você acabou de considerar. É o ângulo que é formado pelo eixo polar e pela semirreta OP, tá certo? R e θ são as coordenadas polares do nosso ponto P, tá certo? E o esboço é mais ou menos esse aqui. Né? Então você tem o ponto O, que você escolheu, você tem a semirreta, que é o nosso eixo polar, que nós estamos considerando aqui, estamos chamando ela de X, mas não precisaria ser chamado de X, poderia ser chamado de qualquer outra coisa. Você escolheu um ponto P qualquer do plano, e a esse ponto está associada uma distância do ponto P até o ponto O, e essa distância a gente chama de R, e você tem aqui um ângulo formado, então, pelas duas semirretas, né? Por essa semirreta aqui, ó, a semirreta OP, e pelo eixo polar, tá certo? Nós usamos a seguinte convenção. O ângulo ele vai ser positivo se ele for medido no sentido anti-horário. Então, quando você faz a medição do ângulo no sentido anti-horário, a esse ângulo, então, você diz que esse ângulo vai ser positivo. Tá? E o ângulo ele vai ser negativo se ele for medido no sentido anti-horário. Ou seja, se você fizer esta medição aqui, que você poderia fazer, né? Porque quando você tem essa situação, você tem dois ângulos, né? Você tem este ângulo aqui, que nós estamos representando por θ. Então, ele é este ou esse daqui, né? Então, um anda no sentido anti-horário, um outro anda no sentido horário. Quando você considera no sentido horário, que é este daqui, então, nesse caso, você diz que o ângulo é positivo. Se você fizer a medição no sentido anti-horário, sempre a partir do eixo, tá? Você anda a partir do eixo. Então, andou a partir do eixo polar em direção ao segmento OP. Se você fez no sentido anti-horário, o ângulo vai ser positivo. Se você, a partir do eixo polar, andou para medir o ângulo e foi para lá no eixo, no segmento OP, andando no sentido horário, então o ângulo ele vai ter sinal negativo, tá certo? E a origem, né? A origem e o polo, como é que nós vamos? Ao polo nós não vamos associar
nenhum par de coordenadas? Vamos. Quando você escolheu o P como sendo o polo, então você tem que o R igual a zero. Claro, porque a distância da origem até a origem é zero. E aí, por convenção, Rθ representa o polo para qualquer valor de θ. Então, quando você escolhe a origem, a distância é zero, o R é zero, e o ângulo, você pode escolher qualquer ângulo para representar a origem, tá certo? Pode observar também que a origem é o único ponto em que o R é zero, em que a primeira coordenada é zero. Todos os outros pontos têm a primeira coordenada diferente de zero. Note que nessa construção, como o R é uma distância, como o R é a medida de um segmento, ele sempre vai ser positivo. Mas, como nós não somos preconceituosos, nós também vamos estender o significado de coordenadas polares para o caso em que o R é negativo. E aí nós vamos fazer uma convenção. Qual vai ser a nossa convenção? Rθ e menos Rθ estão na mesma reta passando por O, estão à mesma distância, módulo de R do ponto O, mas em lados opostos de O. Tá? Então, se você tem aqui o ponto Rθ, quem vai ser o ponto menos Rθ? Olha lá. Eles estão na mesma reta que passa por O, então estão na mesma reta, né? O ponto P e o ponto O, eles definem uma reta. Então, o Rθ e o menos Rθ estão na mesma reta. Eles estão à mesma distância, módulo de R do ponto O. Né? Então, este ponto aqui e esse ponto aqui de baixo em azul, eles estão à mesma distância da origem, mas eles estão em lados opostos em relação ao ponto O. Outra coisa que você pode observar, esse ponto aqui em azul, então, esse vai ser o menos Rθ. Se esse aqui é o Rθ, o seu oposto, né, ele vai ser o menos Rθ. Você pode observar o seguinte, né, que menos Rθ é igual a Rθ mais π, né? Porque se até aqui é π e você considerou essa reta aqui, então saindo daqui e andando até aqui, você andou π, né? Π radianos, e portanto este ponto aqui, ó, menos Rθ, ele também pode ser representado por R e θ mais π. Tá? E aí nós temos um exemplo em que nós vamos esboçar os pontos que têm essas coordenadas polares. Né? O primeiro, o ponto A, ele tem coordenadas 1 e 5π sobre 4. O ponto 2, o B, o segundo ponto, tem coordenadas 2 e 3π. O C tem coordenadas 2 e menos 2π sobre 3. E o ponto D tem coordenadas menos 3 e 3π sobre 4. Então vamos aos esboços. Né? Primeiro vamos ao nosso ponto, 1 e 5π sobre 4. Né? Como é que você faz? Então, a primeira coordenada nos diz a distância que o ponto está do ponto O. Né? Então, qual é uma possibilidade para você saber qual que é o ponto? Você desenha uma circunferência que tem centro aqui no polo. E raio 1. A circunferência que está centrada no polo e tem raio 1, todos os pontos dessa circunferência distam 1 do polo. Então, qualquer ponto ali é candidato a representar esse ponto aqui, 1, 5π quartos. Mas nós temos a segunda coordenada. A segunda coordenada nos diz o seguinte: qual vai ser o ponto daquela circunferência? Você vai andar a partir do eixo polar, você vai andar no sentido anti-horário. Quantos radianos? 5π quartos. Quando você andou 5π quartos, você para, você traça então e você observa qual é o ponto que você vai obter. Então, este ponto aqui é o ponto de coordenadas 1 e 5π quartos. Ele tem distância 1 até a origem, e o ângulo que esse segmento em azul faz com o eixo polar no sentido anti-horário é 5π quartos. Bom, esboçamos o nosso ponto. Beleza? O segundo ponto tem coordenadas 2 e 3π. Ou seja, a distância desse ponto até a origem é 2. Né? Então, de novo, traçamos uma circunferência centrada no polo que tem a raio 2. Todos os pontos dessa circunferência que você traçou, todos esses pontos, eles distam 2 do polo.
Então, se você só olhar para a primeira coordenada, todos os pontos dessa circunferência seriam candidatos a representar esse ponto aqui. Por isso que é importante o ângulo. O ângulo nos diz o seguinte, ele nos dá a segunda coordenada. Então, dentre todos aqueles pontos da circunferência centradas em O e raio 2, que são infinitos pontos, só um tem ângulo 3π. E como é que você determina, então? Então, você pega a partir do eixo polar, então aqui você tem, todos os pontos aqui medem 2. A partir do eixo polar, você anda 3π. Então, você deu uma volta completa, andou mais π. Então, você andou 2π mais π. Né? Então, vai ser, né, o ponto vai estar sobre essa reta aqui. Por quê? Porque os pontos dessa reta aqui, fazem um ângulo 3π com o segmento, no caso aqui, OP. Tá certo? Então, é este ponto aqui que vai representar o ponto 2, 3. Tá? O terceiro ponto tem coordenadas 2 e menos 2π sobre 3. Né? Então, de novo, a distância desse ponto até o ponto O é 2. O ângulo formado com o eixo polar é menos 2π sobre 3. Então, nós vamos, como o ângulo aqui é negativo, nós vamos andar a partir do eixo polar 2π sobre 3, só que agora no sentido horário. No sentido horário, porque ele está nos indicando que o ângulo tem sinal negativo. Quando o ângulo tem sinal negativo, nós andamos no sentido horário. Quando o ângulo é positivo, nós andamos no sentido anti-horário. Beleza? Bom, aí andando 2π sobre 3 no sentido anti-horário, nós chegamos até aqui. Né? Este aqui é o ângulo, então esse aqui é o ponto. Esse ponto dista 2 unidades da origem. O ângulo formado por esse segmento em azul com o eixo polar é menos 2π sobre 3, quando você olha no sentido anti-horário. Tá certo? E, finalmente, o ponto de coordenadas menos 3 e 3π sobre 4. Beleza? Quem que vai ser esse ponto? Onde é que ele está localizado? Observe, ele está localizado a 3 unidades, a distância desse ponto aqui até o polo são 3 unidades. Lembra que é módulo de menos 3. Olha aqui, ó. Olha qual que é a nossa convenção. Ó. O ponto Rθ e o ponto menos Rθ, eles estão na mesma reta que passa por O, estão na mesma reta, estão à mesma distância módulo de R a partir de O, mas em lados opostos, que é o que está acontecendo aqui. Ó, né? Então, se nós quiséssemos o ponto, olha só, 3 e 3π quartos, ele estaria aqui em cima. Ó, 3 unidades de distância, né? E o ângulo seria 3π quartos. Só que nós queremos o ponto menos 3. Nós não queremos o ponto 3 e 3π quartos. Nós queremos o ponto menos 3 e 3π quartos. Então, eu esboço o ponto 3 e 3π quartos, que está aqui em cima mais ou menos. Ele dista 3 unidades e o ângulo é 3π sobre 4. E aí eu pego o oposto dele, sobre essa reta aqui. Pronto, está aqui, ó. 1, 2, 3 unidades. No lado oposto, né? E o ângulo você considera o mesmo, 3π sobre 4. Beleza? Ótimo. Então, é assim que você faz o esboço de pontos agora em coordenadas polares. Tá certo? No sistema cartesiano, você pode observar que cada ponto ele é representado por um único par de números, né? Mas no sistema de coordenadas polares, cada ponto ele tem várias representações. Por exemplo, quando você dá uma rotação completa no sentido anti-horário, ou seja, quando você anda um ângulo 2π, o ponto representado por essas coordenadas aqui, ó, Rθ, também tem essas representações aqui, ó. Rθ mais 2nπ, ou seja, você pode dar, lembra aqui, ó, você pega esse ângulo, vamos pegar esse ponto aqui, ó, pega esse ponto. Então, o ponto é 1, né? A distância é 1. E o ângulo é 5π sobre 4. Se você der uma volta completa, se você andar mais 2π, você vai parar no mesmo ponto. Se você andar 4π, você vai parar aqui no mesmo ponto. Andou 6π, você chega no mesmo ponto. Né? É isso que está dizendo aqui. O ponto de coordenadas polares Rθ
também tem coordenadas r, θ mais 2nπ. Ou, outra representação, menos r, θ mais 2n mais 1π. Ou seja, você andou no sentido anti-horário. Tá certo? Para qualquer n inteiro. Então, por exemplo, olha o que está acontecendo aqui, ó, que é exatamente o exemplo que nós tínhamos antes, né? Esse ponto aqui, ó, 1, 5 quartos, 5π sobre 4, ele também pode ser representado assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Andei no sentido anti-horário. Então fica menos 3π sobre 4. A distância continua sendo 1. Então essa é uma outra representação. Essa é uma outra representação, quando em vez de andar no sentido anti-horário, eu andei no sentido horário a partir do eixo polar. Então essas já são duas representações. Uma com ângulo positivo, outra com o ângulo negativo. Tá? Outra representação é a seguinte, ó. Eu andei, escrevi o nosso, peguei o nosso ângulo aqui, o 5π sobre 4, e dei uma volta no sentido anti-horário. É o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, 5 quartos, e eu dei mais uma volta completa. Isso vai nos dar, então, 1,13π sobre 4. Que é esse ângulo 13π sobre 4 é exatamente 5π quartos mais 2π. Tá certo? Então, ande no sentido anti-horário uma volta, 2 voltas, 3 voltas, ou então, no sentido anti-horário, também. Se você pegar essa representação e andar mais uma volta aqui no sentido anti-horário, vai te dar uma outra representação aqui, tá? E esse número aqui vai ficar mais negativo ainda, perfeito? Ou então você pode usar também essa noção em que a primeira coordenada é um número negativo. Também pode ser. O que você faz? Você representa, ó, esse ponto aqui, traça essa reta aqui, ó. Traça essa reta que passa por esse ponto e pelo eixo O. Traçou? Tracei, beleza. O ponto que está lá em cima, que tem coordenadas 1 e π quartos, ele está aqui em cima, certo? O oposto dele vai ser o menos 1 e π quartos. Vai coincidir com esse ponto aqui. Isso é o que está escrito nessa formuleta aqui. Tá? Então, essa aqui seria uma outra representação do nosso ponto de coordenadas polares. Então, você observa, nós temos 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 que nós esboçamos aqui. São 4 possibilidades para coordenadas do mesmo ponto. Logo, as coordenadas polares de um ponto não são únicas. Elas podem ser várias. Tá? Bom, como nós temos 2 sistemas de coordenadas, é muito interessante, ou seria muito bom, pelo menos, se nós pudéssemos relacionar esses dois sistemas. Dizer qual que é a relação entre eles. E é isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Tá? Definir, então, qual é a relação entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Para obter essa relação e fazer com que essa relação seja o mais simples possível, nós vamos considerar que a origem do sistema cartesiano e a origem do sistema polar é o mesmo. Então, aqui está a origem do sistema cartesiano e do sistema polar. É o mesmo ponto que nós vamos chamar de O. O eixo polar vai coincidir com o eixo cartesiano X no sentido positivo. Vai coincidir com o eixo positivo de X nas coordenadas cartesianas. Mas por que isso? Convenção. Eu não sei, as pessoas têm uma tara por eixos horizontais. Vamos lá. Poderia ser com o eixo Y? Poderia. O eixo polar poderia coincidir com o eixo Y positivo? Poderia. Poderia coincidir com o eixo X negativo? Poderia. Com o eixo Y negativo, poderia coincidir? Poderia também. Mas considera-se eixo X positivo como sendo o eixo polar. Tá? Se você pega um ponto P, aqui nesse caso, o ponto está no primeiro quadrante. Tá? Esse ponto P, no primeiro quadrante do sistema cartesiano, ele tem coordenadas X e Y. Aqui, coordenadas X e Y. Então, aqui, essa distância aqui é X, esse cateto aqui mede X, esse cateto aqui mede Y. Lembra que eu falei antes que o sistema cartesiano ele considera 2 eixos verticais, 2 eixos perpendiculares, X e Y são eixos perpendiculares? Pois é porque você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Fica muito mais fácil.
Se esse ângulo entre o x e o y não fosse 90 graus, você não poderia aplicar a teorema de Pitágoras, teria que aplicar a lei dos cossenos, que seria muito mais complicado, né? Então, não se faz isso. Usa-se eixos perpendiculares. Muito bem. Então, aqui você tem, ó, esse triângulo, formado. Esse ponto tem coordenadas x, y cartesianas, r e θ são as coordenadas polares dele. Θ é o ângulo no sentido anti-horário, a partir do eixo polar. R aqui é a distância do ponto P até a origem, tá? E aí você faz o seguinte, o que vem a ser o cosseno de θ? Lembra o que é o cosseno de um ângulo? Num triângulo retângulo? Num triângulo retângulo, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente cossentado pela hipotenusa, ou seja, cosseno de θ é x sobre r. O seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai nos dar seno de θ igual a y sobre r. Passa o r multiplicando para o outro lado, nas duas equações, e você tem então que o x é da forma r cosseno θ e o y é da forma r seno θ. Essas equações aqui, elas foram deduzidas a partir dessa ilustração aqui, quando nós consideramos o r positivo e nós consideramos que o ângulo θ ele está entre 0 e 2π. Ou seja, o ponto está no primeiro quadrante. Tudo isso que nós fizemos aqui, você pode fazer também para quaisquer valores de r e de θ, inclusive positivos, negativos, primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante, tanto faz, tá? Essas fórmulas, elas continuam sendo verdadeiras. Por que isso? Por causa das propriedades lá da trigonometria. Não vem ao caso aqui nós estudarmos trigonometria para justificar isso, tá? Então, nós vamos apenas usar as leis lá da trigonometria, aplicar aqui e dizer o seguinte, esta é a relação para quaisquer que sejam r e θ. Essas equações aqui, copia elas e chama elas de U, porque volta e meia eu vou chamar elas de U, tá? Essas equações aqui, ó, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, nos dão as coordenadas cartesianas a partir das coordenadas polares. Se você conhece as coordenadas polares, você conhece as coordenadas cartesianas, tá certo? E aí você pergunta o seguinte, mas como é que eu encontro r e θ a partir das coordenadas cartesianas? Tá? Aí você faz aqui o seguinte, ó, pega essa primeira equação, eleva ao quadrado, e essa segunda aqui ao quadrado, e soma. O que vai dar? X quadrado mais y quadrado, igual a r quadrado cosseno ao quadrado de θ, r ao quadrado seno ao quadrado de θ no lado direito. Quando você somar lado a lado os quadrados, né? Aí você coloca o r quadrado em evidência, vai ficar cosseno quadrado mais seno ao quadrado, isso dá 1. Né? Então nós temos essa relação aqui, ó, r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Além disso, o que é a tangente do ângulo? A tangente do ângulo é seno do ângulo dividido pelo cosseno. Então a tangente de θ é y sobre r porcentado por x sobre r. Quando você fizer as contas, vai te dar isso daqui, né? Y sobre x. Então, a tangente do ângulo é y sobre x. Essas relações aqui, você utiliza para encontrar o r e o θ a partir do x e do y. Então, dadas as coordenadas polares, você encontra as coordenadas cartesianas usando essas equações aqui, que a gente chamou de 1. Dadas as equações cartesianas, você encontra o r e o θ, utilizando essas equações que a gente chamou de 2. Anota esses dois pares de equações. Esse par de equação e esse par de equação aqui. Porque agora nós vamos aplicar isso para determinar quais são as coordenadas cartesianas deste ponto de coordenadas polares 2π sobre 3. Então, o que nós temos? O r vale 2 e o θ vale π sobre 3. Joga nessas equações aqui, r igual a 2 e θ igual a π sobre 3, acha o x. X é r cosseno θ, 2 vezes cosseno de π sobre 3, isso é 2 vezes meio, que é igual a 1. O y é r seno θ, 2 vezes o seno de π terços, que é 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, que dá a raiz de 3. E, portanto, esse ponto aqui de coordenadas 2π sobre 3 tem coordenadas cartesianas 1 raiz de 3. Tá certo? E o contrário? O contrário, se eu te der um ponto de coordenadas cartesianas 1 menos 1, quais são as coordenadas polares desse ponto? Tá?
Se nós vamos escolher o R positivo, eu sempre considero, eu gosto do R positivo. R é distância, então como o R é uma distância, eu fico... como que eu posso dizer? Eu fico tentado a usar ele sempre positivo. Não precisaria, mas eu vou usar ele positivo. Tá? Nós temos, a partir dessas equações aqui, ó, nós temos que R ao quadrado é x quadrado mais y quadrado. Né? Então o R vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso dá raiz de 1 mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso vai te dar a raiz de 2. É claro, você fala assim, mas se você for extrair a raiz quadrada aqui, então o R seria mais ou menos a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Mas eu estou considerando aqui que o R vai ser positivo. Então, vou pegar ele como sendo positivo. Então, vou pegar ele como sendo raiz de 2. A tangente do ângulo, ele é y sobre x, e, portanto, isso vai nos dar menos 1. Portanto, este ponto aqui, observe, este ponto 1 menos 1, ele está no quarto quadrante. Então, qual o θ que nós vamos escolher? Como ele está lá no quarto quadrante, o θ ou vai ser menos π sobre 4, nesse caso a tangente, porque a tangente de menos π sobre 4 é menos 1, ou então nós vamos pegar o θ como sendo 7π sobre 4. Tá certo? Por quê? Porque para este ângulo aqui, para 7π sobre 4, a tangente também é igual a menos 1. Então, uma resposta possível é raiz de 2 menos π sobre 4, raiz de 2, 7π sobre 4. Nota o seguinte, este ângulo aqui, ó, o 3π sobre 4, também é uma resposta para essa equação aqui. A tangente de θ ser menos 1 também vale essa relação aqui, tangente de θ igual a menos 1, para θ igual a 3π sobre 4. Para esse ângulo também temos tangente igual a menos 1. Mas este par aqui, ó, raiz de 2 e 3π sobre 4, ele está no segundo quadrante. E por isso ele não representa o ponto 1 menos 1. Por quê? Porque o ponto 1 menos 1 está no quarto quadrante. Portanto, você tem que tomar um pouco de cuidado. Naquelas equações 2 aqui, ó, nessas equações, o ângulo não é unicamente determinado quando o x e o y são dados. Isso por quê? Porque o θ ele varia no intervalo de 0 até 2π. Para cada ângulo entre 0 e 2π, você tem dois valores para a mesma tangente. A tangente de qualquer ângulo, ela ocorre duas vezes. Para dois ângulos distintos nesse intervalo, você tem a mesma tangente. Por isso, para converter coordenadas cartesianas em coordenadas polares, não é só suficiente encontrar o R e o θ, que satisfaz aquelas equações. Você tem que olhar para em qual quadrante o seu ponto está. A partir do quadrante do seu ponto, de coordenadas cartesianas, você determina qual é o θ. Que é exatamente o que aconteceu nesse exemplo aqui. Ó. Nós temos tangente de θ igual a y sobre x, que dá menos 1. Então, a tangente do ângulo é menos 1. Tem dois ângulos entre 0 e 2π que tem tangente igual a menos 1. Um deles é o 7π sobre 4. O outro é o 3π sobre 4. E aí, qual dos dois você vai escolher? Bom, se você escolher 3π sobre 4, o R você já tem, o R é 2, este ponto aqui, ele estaria no segundo quadrante. Estaria lá em cima, lá no segundo quadrante. Não, mas para lá. O 1 menos 1 está no quarto quadrante. Opa, então eu tenho que usar esse outro ângulo aqui, o 7π sobre 4. Tá? Ou, então, menos π sobre 4, se você quiser. Tudo bem? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Bom, era isso que nós tínhamos para falar sobre coordenadas polares. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nós vamos utilizar agora, nos próximos vídeos, essas coordenadas polares para nós estudarmos curvas. Então, nós vamos apresentar curvas para vocês que são dadas em função das coordenadas polares. E como nós estamos num curso de cálculo, é claro que nós vamos fazer cálculo com esse tipo de curva dadas por coordenadas polares. Vamos derivar, vamos integrar, vamos calcular área, comprimento de arco, tudo de novo, agora com coordenadas polares. Beleza?
Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.